Estou gravando aqui, Ana, para a gente botar nas redes sociais, então tu autoriza o uso aí da tua imagem? Ana? Beleza. Vamos junto. Eu estou aqui com a Ana, de Piracicaba, da Academia Medley. Ela é cliente do Método Poli, e numa das nossas conversas, ela me perguntou, na verdade, parabenizou e comentou a questão do e-book, o e-book que foi distribuído sobre o medo no universo da natação infantil, natação de bebês infantil. E, especificamente, Ana, tu comentaste comigo a questão das marcas, né? Tu diz, pô, Paulo, como o e-book, a questão das marcas que a gente quer deixar, me impactou. Me explica, primeiro te apresenta rapidinho e me explica essa questão, por que te impactou o e-book, especificamente essa parte das marcas. Eu sou Ana Andreato, como o Paulo falou, da Academia Medley de Piracicaba. Eu trabalho com natação infantil faz 30 anos e na Medley há 16 anos que a gente montou a academia. E dentro desse tempo que eu tenho trabalhado, eu sempre senti um carinho muito grande das crianças que eu trabalhei. E quando eu li ontem esse e-book do Paulo, e que ele falava sobre as marcas que a gente quer deixar nas crianças, isso aí me tocou muito, porque a atenção que a gente dá, o carinho que a gente dá, depois de certos anos, você vai encontrar... Hoje mesmo encontrei um aluninho meu no banco, que ele agora é gerente, e ele falou, nossa, você não é a Ana da Medley? E o Daniel hoje está com 24, 25 anos. E aí me caiu essa ficha ontem, e eu falei, nossa, eu acho que eu contribuí para a formação dessas crianças de uma forma feliz, né? Dando autoconfiança para elas, por elas aprenderem uma modalidade que seria a natação, e, ao mesmo tempo, oferecer segurança aos pais dessas crianças saberem se virar na água. E, então, eu me considero uma pessoa muito realizada por isso, porque todos os alunos que eu encontro, às vezes eu não tenho essa memória, porque, lógico, eles mudaram, mas eles têm essa referência da tia Ana. Então, isso aí foi muito, muito legal, ainda mais nessa época que a gente está vivendo agora, de afastamento e tudo mais, né? Que está todo mundo meio carente aí. E é muito gratificante para a gente saber que você é importante, que você foi importante na formação de uma criança. Ana, tu disseste uma coisa que sempre vem na minha cabeça, que a natação é uma superação de obstáculos, né? Porque a criança não nasce sabendo nadar e tem desafios, e algumas crianças é mais desafio, né, do que outras. E quando a gente faz a progressão da forma adequada e a gente supera esses obstáculos, eu fiz inclusive uma live com a professora Renata Rodrigues, que era Desafios e Conquistas, e eu digo que o professor ele vai ganhando, vai dando pequenos desafios, pequenos passos para uma grande conquista. E eu acho que o segredo das metodologias que acabam influenciando positivamente é exatamente entender que são pequenos passos e não grandes passos, que tu dando pequenas conquistas, tu vai aumentando a autoconfiança, tu vai ajudar essa criança a encarar desafios mais adiante e aprender coisas novas, e ainda mais usando o corpo e numa coisa saudável, né? Então, acho que a nossa profissão, ela possibilita um aspecto de fortalecimento da personalidade da pessoa. Mas o que eu queria dizer, que eu acho que é a mensagem aqui para os nossos colegas, porque a gente está fazendo esse material para passar para os colegas, são essa questão dos pequenos passos. E eu acho que os professores ou as metodologias que se preocupam direto com o objetivo final e que tentam dar grandes passos, elas podem estar aí o pecado de deixar marcas
e não respeitar a criança ou até mesmo dar um estímulo acima do que ela deveria, né? Então, Eu dentro também. da tua metodologia, Ana, lá dentro da Medley, como é que tu trabalha esses pequenos passos? São divisórias de níveis que tu coloca pequenos passos ou tu não tem esses... Me explica um pouquinho como é que são os pequenos passos aí da Medley. Não, a gente tem sim, né? Antes de qualquer coisa, né, Paulo? Antes de dividir qualquer etapa, qualquer progressão, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Eu acho que aí é a base de tudo, né? Não adianta você ter uma metodologia maravilhosa e querer que o aluno faça no seu momento. Ana, nos saberes compartilhados, o pessoal pode entrar no INAT, e aí no site do INAT, e materiais de compartilhamento, e tem lá saberes compartilhados, e eu tenho um artigo que é o respeito da individualidade para superar as dificuldades. Só um parênteses, assim, que tem tudo a ver com o que tu está falando. Eu até baixei o material que você nos mandou ontem, mas eu ainda não vi ainda. Então, acho que tudo parte daí, né? Não adianta eu querer que o João tenha o mesmo desenvolvimento do Pedro, e assim indo, né? Um tem dificuldade, o outro teve algum trauma, um já nasce praticamente nadando. Então, essa é o que eu sempre falo com os meus professores da Medley. A gente tem que entender a dificuldade não só da criança, mas dos pais também, né? Porque se a criança vem com essa bagagem aí, provavelmente ela teve alguma influência dos pais, com algum trauma, com algum medo, né? Ana, E na Medley, desculpa, continua. e na Medley a gente trabalha com divisões, né? Dentro de uma mesma aula, que seria o peixinho 1, que é o raso, que é mais adaptação ao meio líquido, né? Aí depois ele entra para o peixinho 2, na mesma turma, né? Que seria um meio. Então, aí já entra mais batimento de perna, sustentação, mudança de decúbito, né? Visando o nado básico, seria do cachorrinho. E o tubarão, que é a turma do fundo, que já entra com as habilidades específicas do nado crawl, perna lateral, respiração lateral, e só depois é que a gente passa essa criança para a turma de comprimento. Entendi. Tá. E tu tocasse num assunto importante, que é o pai. E a gente, eu não estou aqui colocando a culpa, né? Porque eu sou pai também, eu tenho certeza que eu errei muitas coisas, mas a gente sempre pensa e faz o melhor para os nossos filhos. Mas muitas vezes tu tem piscina ou o pai vai largar o filho numa casa de um amigo, da vovó, de um tio que tem piscina e diz, olha, não vai na piscina. Então, aí tu já começa a colocar o medo na criança, né? E aí ela chega lá e o pai diz assim, tá, agora tu vai para a piscina com o prof. Paulo, com a tia Ana, lá para aprender a nadar. Então, existe um conflito, digamos, na cabeça da criança que Sim. tem que segurar, não pode entrar sozinho, são regras que a gente usa, né? Tem que estar sempre com um adulto, ao mesmo tempo que ele tem que ir lá e tem que se divertir, tem que entrar na aula, né? Então, eu lá no e-book, eu tenho uma parte que eu falo conversando com os pais, né? E, especificamente, eu gosto do formato de palestra para se conversar com os pais e fazer a cada tanto tempo uma palestra explicando sobre desenvolvimento, explicando sobre aprendizagem pela observação, explicando coisas que sejam interessantes para eles, além da natação. Claro que tu coloca a natação para vender o teu peixe, né? Sim. Mas tu está passando educação para eles. E, nesse caso específico, é importante o professor ter um tempo para conversar
E muitas vezes a gente está dentro d'água, sai uma turma, entra noutra, sai uma turma, entra noutra. Então, eu queria saber como tu maneja isso, se isso é uma coisa que o professor acaba tendo que ligar depois, ou absolutamente durante a aula tenta se comunicar, ou se tem alguma questão da instituição de comunicar com esse pai que está trazendo um filho que já tem algum trauma ou alguma dificuldade de aprendizado para a natação. Como é que vocês trabalham essa questão da conversa e da orientação? Porque, só para finalizar a linha de raciocínio, porque eu acho fundamental o pai entender como que nós vamos trabalhar para não pressionar a instituição e, ao mesmo tempo, não atrapalhar. Nós está trabalhando num sentido e ele no outro, né? Sim, sim. Então, eu tenho um pré-questionário quando as crianças vão fazer a primeira aula, né? Uhum. E ali eu já tento tirar algumas informações importantes, tipo, a criança teve convívio com água, nunca teve, tem algum trauma. Mas assim, Paulo, o que eu percebo que os pais, através de questionário, eles não te respondem tudo que eles, quando você está no tete a tete, olho no olho, eles falam daí, né? É isso Então, aí. Mas é eu importante, né, Ana? é Tu importante para como você ter um instituição, pré-requisito, tu né? como instituição ter esse procedimento, faz parte, digamos, do teu processo. Sim. Então, assim, hoje eu estou tentando ficar um pouco mais fora da piscina e ficar com a parte de coordenação para estar tendo essa conversa com os pais mais diretamente. Ainda não está sendo possível, né? Completamente. Mas eu sempre entro em retorno quando tem dúvida, telefono, WhatsApp, vou conversando com os pais até após a aula, e principalmente quando a gente faz as avaliações, é ali que eu vou estar explicando o nível que o filho dele se encontra, né? Às vezes sai alguma coisa que nem você falou aí, tipo de superproteção do pai, você vai levar a criança para o fundo, aí a criança fala, mas meu pai falou para mim não ir para o fundo. Falei, mas agora você está com a tia, você pode ir, porque eu estou olhando você. Que a questão Então, da autoridade do professor, ele não é porque ele é professor que ele tem autoridade, ele tem que construir isso através das suas ações e do seu fortalecimento. Por isso que quando eu vendo o método Poli, eu digo que eu fortaleço ou alavanco carreiras pela estruturação e segurança, principalmente nesse caso, a segurança que o professor tem para manusear e principalmente para conversar com os pais, porque tu tendo argumentos, tu tendo explicação para os teus atos, eles vão começar a te ver como autoridade. E com a criança, essa autoridade tem que ser conquistada nas ações, na forma com que tu toca, na forma com que tu olha, na tua sinceridade da tua relação com a criança. Então, de jeito nenhum, o professor pode tentar fazer uma manobra para conseguir alguma coisa mais adiante ali. Ele tem que ser muito autêntico e, através dessa autenticidade, ganhar a confiança da criança. E a confiança da criança e dos pais, né? Porque você tendo esse apoio dos pais, ele até te auxilia, tipo, se a criança tem medo, ele vai reforçando. Não, filho, faça isso durante o banho, vamos jogar. Que eu tô com um aluninho agora de personal, o Lucas, que eu até levei um brinquedinho para ele e falei para a mãe estimular ele a jogar água no rosto durante o banho. Então, ela fazendo esse trabalho, ela vai ser um auxílio para mim dentro da água, né? Claro, perfeito, perfeito. Então, a gente tem que andar meio que junto, né? Paralelo aí as coisas, né? E me diz uma coisa, falando da segurança que o professor tem que ter para transmitir essa segurança, qual o módulo, qual o aspecto do método Poli que tu acha que mais ajuda o professor nessa questão dele ganhar confiança frente ao aluno ou frente ao pai? Primeiro de tudo, conhecer as habilidades aquáticas das crianças, né? Respeitar a faixa etária, ver o que cada faixa etária
consegue desenvolver, né? E seguir os processos de acordo que nem uma flutuação, qual a importância da flutuação, qual a importância de um batimento de perna bem feito, de uma correção bem feita, o que vai acarretar isso de ganho para a criança. Então, isso no método Poli, para mim, esses módulos aí de habilidades físicas aí foi fundamental daí. Então, tu acha que o fato de tu ter o norte das habilidades, no caso é o módulo ter 3, que são as habilidades aquáticas fundamentais, e o fato de tu ter ideia e botar isso na tua cabeça, que é importante, te dá muita segurança para colocar a criança. Tá ótimo. E, por fim, já que a gente está falando de medo e especificamente do nosso e-book, e eu já vou convidar quem assistir isso aqui no YouTube lá, se quiser ainda está disponível o e-book. Como é que tu identifica o medo da criança? Tem algumas dicas lá, mas quais são alguns sinais? Vamos fazer um bate-volta. Tu dá um e eu dou outro aqui dos sinais que as crianças, pela tua experiência, apresentam quando estão com medo. Primeiro é choro, né? Eu acho que assim, a criança começa a chorar. Querer sair toda hora no banheiro. Não querer nem entrar, né? Não, querer ir no banheiro toda hora. O que mais? Sim, e principalmente quando você vai fazer alguma coisa que é desafiadora, tipo saltar fora da água, aí é banheiro, é xixi toda hora. Ou fica tenso, né? Tá. Você percebe aquela tensão, aquele incômodo. Não larga o dedo. E gruda no seu pescoço. Incômodo, com água nos orifícios, ouvido. Cruza as pernas no tronco. Isso, exatamente. Não tem equilíbrio para andar na água, fica totalmente tenso, né? Foge o olhar. Foge o olhar, olha para o outro lado para o professor não chamar. Não chamar, exatamente. Daí. E quando é caso de imersão, então, nossa senhora, começa a música tudo. E ele já diz não, 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 porque ele sabe que no final da música tem mergulho. Você vai pedir para ele esconder e você vai fazer junto, né? Só você esconde, ele não. Ele só fica te olhando daí. Então, tem bastante coisinha, né? Eu acho que a gente conseguir o que a gente está querendo passar aqui, pessoal, para vocês, é que no momento que tu identifica essas coisas, o medo da criança, que tu consegue, tu pensa uma estratégia para agir. Agora, muitas vezes, se tu não consegue identificar, daqui a pouco tu está indo e dificultando ainda mais, sendo mais invasivo na criança. E muitas vezes um pequeno distanciamento, ou até mesmo um tipo de tom de voz que tu vai adotar, vai ajudar a criança a superar. Então, identificar o medo é uma coisa importante, mas o mais importante de tudo é respeitar o medo da criança. Porque nós somos como uma ponte para ela ir se descobrindo, e a aula de natação nada mais é do que uma possibilidade de vivência. Porque aquela criança que não está acostumada com um chuveirinho, só tem uma maneira dela se acostumar com água no rosto. Fazendo, né? É tendo água no rosto. Só que a forma com que tu vai botar isso tem que ser muito de progressão e de respeito a ela. Eu penso, Paulo, que assim, a gente adulto, né? Eu tive que fazer 30 aulas de carro para tirar carteira. E eu tinha medo, né? E meu professor foi muito paciencioso comigo. E quando a gente se coloca no lugar do outro, você entende o medo da criança e você tem empatia, você tem que ter paciência, né? Porque se você vivenciou o medo na sua pele, você sabe o que é a criança ou outra pessoa, assim, ou até um adulto que vai fazer uma natação com você que tenha medo, né? Não é frescura, é uma barreira que ele tem e que a gente tem que saber ter paciência e estratégias de conquistas diárias
para atingir seu objetivo, né? Eu gosto muito do exemplo, pequenos passos, pequenos desafios para uma grande conquista. Eu acho que finaliza muito isso. Bom, Ana, eu acho que está feito aí o nosso material. Muito obrigado Legal. pela participação. Um beijo, espero em breve a gente poder fazer um presencial aí, né? Sem dúvida, um sonho para mim. Vai ser Saudades muito de reunir com o pessoal, né? Mas é isso aí. E eu tenho o seu livro, olha, acho que faz mais de 15 anos que eu tenho o seu livro, aquele que tem a foto do bebê, e eu amo daí. Referência. Esse aí, esse mesmo, lindo, parabéns, O viu? segundo tu não tens? Segundo, não. Esse? Esse não. Ai, que pecado! Vou adquirir, vou adquirir. Que pecado! Ana, um beijo e Amém. Até, tchau, tchau.